Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tita Oliveira, eu sou idealizadora do Baralho Cigano e Magia, também sou mãe, sou mulher, sou mãe de gatos. E aqui no Baralho Cigano e Magia, para ser muito sincera com vocês, foi uma empresa que ela foi criada meio que na tentativa de acertar e na tentativa de fazer alguma coisa na minha vida acontecer. Na verdade, eu trabalho com baralho cigano, eu jogo baralho cigano desde que eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Vocês vão ver que aqui ao decorrer do curso eu sempre falo para a gente separar bastante o que diz respeito à espiritualidade e o que diz respeito à técnica, porque é diferente. Lógico que eu não tenho como falar para vocês a respeito da intuição, a respeito da mediunidade ou qualquer coisa nesse sentido. O que eu vou cobrar aqui de vocês é sempre muito em relação à técnica, porque o significado das cartas não mudam, né? O significado das cartas vão continuar sempre o mesmo. E a sua intuição é sempre um plus a mais, é sempre uma informaçãozinha a mais que vocês vão utilizar. Mas eu comecei quando eu tinha 8 anos de idade, justamente com uma cigana que vinha no meu quarto à noite. E eu achava que todo mundo podia ver ela, mas não. Na verdade, só eu podia ver essa cigana. E ela começou a me ensinar, mas num primeiro momento, não com um baralho cigano, mas com um baralho de cartas normais, né? Cartas de naipes mesmo, normal. Com 8 anos de idade, eu já comecei a atender tanto vizinhas, pessoas que estavam ali em volta, as minhas amiguinhas da escola também, que às vezes vinham perguntar coisas a respeito da própria escola, se ia passar de ano, se não ia, mas mesmo com 8 anos de idade, até os professores vinham passar em consulta comigo, e eu vou dizer que isso até deu um probleminha, porque eu estudava em colégio de freira, e a hora que as freiras descobriram que eu estava mexendo com isso, eu fui obrigada, por livre e espontânea pressão, a fazer primeira comunhão. E assim eu fiz primeira comunhão. Mas enfim, o baralho cigano, ele faz parte da minha vida desde sempre. É algo que eu utilizo desde sempre, mas eu senti sim uma necessidade de me aperfeiçoar. Embora eu tivesse essa questão do dom, né, essa questão do perceber, inclusive nós vamos ter uma aula específica sobre isso, né, dom ou estudo, o que seria mais importante, o que seria mais relevante, mas enfim, apesar de ter o dom desde pequena, desde nova, eu não tinha muito filtro e eu não tinha muita técnica. E eu percebia que às vezes, dependendo do meu humor, ficava um pouco mais difícil da gente jogar as cartas, de ver algumas coisas ou não. Por isso a necessidade de estudar, por isso a necessidade de aprender. A lâmina do cavaleiro, por exemplo, ela não vai mudar de significado independente de como esteja o meu humor. Se eu estiver bem ou se eu não estiver bem, o significado dela continua sempre o mesmo. Então, sim, é importante que você estude, é importante que você aprenda. Para ser muito sincera, eu nunca imaginei que isso fosse se tornar de fato a minha profissão. Realmente aconteceram algumas coisas aí no meio da minha caminhada, onde eu fiquei completamente sem dinheiro, desempregada. E aí eu falei, gente, o que que eu sei fazer? Eu não sirvo para fazer bolo, eu não sirvo para fazer nada na cozinha assim para vender. Eu falei, cara, o que eu sei fazer é jogar carta. Então, vamos jogar carta e ver o que que acontece. E logo na primeira semana que eu fiz um canal no YouTube, inclusive eu sou pioneira no baralho cigano e magia, por isso o nome do canal, né, que é a magia oracular, é trabalhar com as lâminas do baralho cigano fazendo magia. Então, logo na primeira semana, eu já comecei a ter retorno, já comecei a ter algum tipo de resultado com clientes vindo me procurar para que eu pudesse fazer a leitura de cartas. Foi até um período que foi bem complicado para mim, porque eu tinha acabado de ter neném e eu tive uma cesariana bem complicadinha, estava sem trabalhar, não conseguia sair para trabalhar, então realmente foi a minha tábua de salvação. Então eu nunca pensei que de fato eu fosse trabalhar com isso de uma maneira profissional e criar a empresa que eu tenho hoje, que é o Baralho Cigano e Magia, da forma como é. Foi algo que surgiu de uma necessidade.
mas hoje eu vejo que não só em relação a mim, mas em relação a você também. Você trabalhar com baralho cigano pode ser uma fonte de renda, seja uma fonte de renda complementar, ou pode até se tornar uma fonte de renda permanente e principal para você, para sua família, enfim. Realmente isso é possível. Mas, volto a falar, uma coisa que eu prezo muito aqui no Baralho Cigano e Magia realmente é o comprometimento e a responsabilidade, porque afinal de contas você está lidando com as dores dos outros. Vocês vão me ouvir falando isso muitas vezes ao decorrer do curso, porque sim, isso não, eu não quero que vocês sejam só o cartomante, a cartomantezinha ali da esquina, sabe? Não, vocês são profissionais. Vocês são pessoas que estão com as dores de outras pessoas nas mãos no momento em que vocês abrem as cartas. Então, responsabilidade sempre. Também acabei me formando como psicanalista e foi justamente por causa do baralho cigano, porque eu tinha às vezes algumas situações ali na minha frente, quando eu estava atendendo um consulente, onde o consulente falava assim para mim: Tita, eu não consigo dar esse passo, né? Às vezes as cartas traziam algum direcionamento, algum conselho, e a pessoa falava assim para mim: eu não consigo. E eu não conseguia às vezes entender esse não consigo, entende? Eu não conseguia, porque tinham coisas que eram muito óbvias, que era muito clara. Vou dar um exemplo pequeno, né, e até corriqueiro. Uma pessoa que está, de repente, dentro de um relacionamento abusivo, quando você coloca as cartas na mesa, o conselho às vezes é muito claro, você precisa sair dessa situação, você precisa sair desse relacionamento. Mas quando o seu consulente vira para você e fala, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo, essa parte do eu não consigo me pegava. E aí, por isso, eu fui atrás também de um curso de psicanálise para poder entender um pouco mais da mente humana, do comportamento humano. Então, eu sou idealizadora do Baralho Cigano e Magia, eu sou psicanalista, eu também já fiz faculdade de pedagogia, fiz faculdade de publicidade e propaganda, então eu venho de uma caminhada aí um tanto quanto longa. Sofri muito preconceito, principalmente quando eu decidi realmente que eu iria fazer do baralho cigano a minha profissão. Embora as coisas tenham acontecido de uma maneira um pouco atropelada inicialmente, né, que foi realmente o fato de eu ter ficado completamente sem dinheiro e sem muita alternativa, mas depois que eu comecei a ver que havia de fato um resultado, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E aí sofri sim um pouco de preconceito, inclusive dentro de casa, dentro da minha própria família. Minha irmã mesmo era uma pessoa que dizia que, com perdão da palavra, mas que eu era vagabunda com diploma, que eu, na verdade, eu não gostava de trabalhar, que isso não era profissão, que isso não dava dinheiro. E eu vou te dizer que foi assim durante um bom tempo. Sabe quando que isso começou a mudar? Quando eu decidi sair da casa onde eu morava. Meu pai mesmo, ele foi o primeiro, meu pai que hoje já nem tá mais aqui, né, já virou estrelinha, mas meu pai mesmo, ele foi o primeiro que falou assim, mas com que dinheiro que você vai pagar um aluguel? E aí eu falei assim para ele, eu falei, pai, eu não pago aluguel com reiki ou energização, eu pago aluguel com dinheiro, então, sim, eu tenho condição hoje de ir buscar um outro lugar para morar, eu e o meu filho. Na época, o meu filho, ele estava com 6 meses de vida. E aí eu me mudei, fui para São Caetano do Sul, em uma área considerada uma área nobre ali de São Caetano, que eu fui para a Avenida Goiás, para quem conhece, né, o ABC, sabe mais ou menos aí aonde fica. E aí é que as pessoas, em especial da minha família, começaram a me levar a sério no sentido de, tá bom, talvez realmente esse seja um caminho. Então, o que eu tenho para dizer para você, inclusive, que está começando agora, e que as pessoas às vezes não acreditam, não confiam muito nessa jornada, nessa caminhada, o que eu tenho para te dizer é: contra fatos não há argumentos. Ou seja, mostre para eles que realmente é possível trabalhar com o baralho cigano como uma profissão, com responsabilidade, com ética, com empatia com o consulente que você está atendendo. Mas sim, é possível você ser um profissional. Você trabalhar com um baralho cigano como uma profissional e fazer dessa a sua principal fonte de renda, ou mesmo que seja a sua renda complementar.
Então não desista do seu sonho, não desista do seu objetivo, siga em frente e as pessoas vão passar a te respeitar enquanto profissional quando você começar a apresentar resultados. E é justamente por isso que nós temos aqui também no Baralho Cigano e Magia outros cursos que vão te auxiliar nesse processo. Então, a gente tem o curso sobre posicionamento, né, que é ministrado pela Sol Reis. Nós temos também um outro curso complementar, ministrado pela Samantha Marcondes, que é falando justamente sobre algumas coisas que vocês podem utilizar tanto para passar para os consulentes, quanto para vocês mesmos utilizarem em proteção, defesa, energização, com ervas, cristais, pedras, enfim, tá? Então, o curso de formação em baralho cigano é realmente para que você possa ser formado enquanto profissional e ter todas as suas áreas atendidas, tanto sobre como você se posiciona como um profissional, quanto as técnicas de jogo mesmo, né, que é a parte aqui de formação em baralho cigano, quanto também as proteções e as energizações espirituais, vibracionais, energéticas propriamente dito. Tá bom? Então, isso é um pouquinho só da minha história, um pouquinho mais sobre mim, se você não me conhece. Tem mais informações sobre mim também no YouTube, nos canais das redes sociais. Então, se você ainda não acompanha, acompanhe as nossas redes sociais. E vamos para o próximo vídeo.